Senhor. E neste momento, meu Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos receber a nossa irmã, amados ouvintes, em nome de Jesus, né? As palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? É só Deus, é só vitória, né? Graças a Deus. Para o homem de Deus, a mulher de Deus, só recebe bênção, só recebe vitória, né? Nós passamos as lutas, as provas, mas glorificando esse Deus maravilhoso, né? Bem o que vier, nós temos que glorificar. Tem que nós desanimar, aí que nós temos que se pedir para Deus nos fortalecer, ajudar nós a passar a prova. O Espírito Santo, quando nós pedimos para Ele nos ajudar, Ele nos ajuda, né? Aleluia, né? Ele só não vai ajudar aquele que não pedir, né? Aquele que muitas pessoas falam, mas eu não recebo nada de Deus, né? Mas não ora, como vai receber de Deus, né? Tem que orar, né? Tem que orar, tem que falar com o nosso Deus, né? Para receber as bênçãos, né? Aleluia. Tem bênção que nós oramos, já põe no joelho, no chão, ela no outro dia já está nas nossas mãos. Aí tem bênção que Deus nos prova, né? Ele prova a nossa fé, para ver que nós vamos passar por aquilo para alcançar a bênção dele. Aleluia, glória a Deus. E Abraão, quando Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela, né? Sai do meio da tua parentela e segue. E Abraão saiu do meio dos parentes, do pai, né? Só levou Ló junto com ele, que era sobrinho dele, né? Levou com ele, né? Vê como Ló era humilde, né? Era muito humilde. Ele olhou assim aquelas terras, né? Viu que não ia dar certo. Ali ele e o sobrinho juntos, já estavam brigando, né? Olha, parente, não era nem ele nem Ló que estava brigando, já eram os trabalhadores deles que estavam ali brigando com o outro. Aí Abraão viu que não ia ser bom aquilo, né? Que talvez os dois iam brigar por causa daquelas pessoas, né? E falou, olha, você vê, o que você vê aí, você escolhe o lado, aleluia, né? O Ló já olhou, já pôs os olhão mais gordão, né? Pegou aquela terra mais boa, né? E Abraão ficou, aleluia, naquela terra, né? Mais ou menos, mas quem mais prosperou foi Abraão, né? Do que Ló. Ló passou sufoco lá em Sodoma, né? Aleluia, né? Vê que ele queria dar as filhas dele, né? As filhas deles, que era pura para aqueles homens, né? Naquela terra, naquela cidade, né? Aleluia, para não fazer nenhum mal aos anjos, né? Que estavam ali, para tirar eles dali daquele lugar. Se não fosse os anjos, eles não tinham se salvado, né? E ele falou, vai embora, no outro dia pega as suas filhas, né? E vai embora a sua mulher e não olhe para trás, né? E eles foram, mas a mulher de Ló olhou para trás, e a palavra de Deus fala para nós não olhar para trás, né? É para nós seguir para frente, não é para ele vai, não relembrei as coisas passadas e nem as antigas, tudo eu fiz novo na sua vida, então Deus não quer ver nós olhando para trás, nós temos que pôr a mão no arado, né? E em frente, aleluia, levando não, levando sim, sendo xingado, sendo humilhado. Os discípulos passaram por tudo isso, né? Quem somos nós, né? Que andou junto com Jesus, foi tão humilhado, né? Aleluia, a morte deles foram cruel, né? Aleluia, nós, graças a Deus, nós temos a liberdade de
pregar a palavra de Deus. E tem hora que nós ainda reclamamos, né? Tem hora que nós ainda sentimos uma preguicinha, né, de fazer a obra de Deus. Nós temos a liberdade de falar de Jesus, né? Tem país, irmãos, tem país que não pode ter essa liberdade que nós temos aqui em 4 pessoas adorando esse Deus maravilhoso. Quantos gostariam de estar aqui junto conosco adorando esse Deus? E não pode, eles têm que adorar Deus entre eles, sozinhos, escondidos, né? Se eles aparecessem, mata eles, né? E nós não, nós temos essa liberdade, por isso nós temos essa liberdade, nós temos que estar glorificando, exaltando, bendizendo, né? Aleluia. Esses crentes é barulhento, nós somos pentecostal, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós somos felizes de estar com Jesus, né? Glória a Deus. Vamos ficar nessa felicidade mesmo. Quem quiser falar de nós, que fale, né? Aleluia, glória a Deus. Quem quiser, né, falar da nossa vida, que fala. O importante é que no último dia, aí vai ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Aleluia, né? Glória a Deus. Naquele último dia, muitos vão falar, porque nós não servimos o Deus do Normando, porque nós não fomos seguir o Deus do Ailton, né? Porque não seguimos o Deus da nossa irmã, né? Seguimos o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, né? Aleluia! Glória! Muita gente vai chorar, né? Muita gente vai lamentar, né? A oportunidade é agora, e as pessoas não querem. 2 horinhas só, 2 horinhas para vir na presença de Deus, né? Aleluia. Nós saímos lá da nossa cidade para vir até aqui, aleluia, porque nós temos fome, nós temos sede de Deus, aleluia, né? Nós queremos nos alimentar nossa alma, né? Quando nós não vamos num culto, irmãos, nós não alimentamos a nossa alma. Quando nós vamos para o culto em comunhão um com o outro, adorando esse Deus, nós se alimenta, a nossa alma ela fica mais alegre, a nossa alma fica mais feliz, né? Porque nós alimentamos o nosso estômago para a nossa carne ficar forte. Nós também alimentamos a nossa alma para que ela fique forte, né? Aleluia, né? Glória a Deus. Então vamos cada dia mais nos alimentar desse alimento que Deus está dando de graça, esse alimento, né? Mas vai ter um tempo que vão correr de um rio para outro rio, vão correr a procurar uma portinha dessa para ouvir a palavra de Deus. Não fala que é os velhos, não. A palavra de Deus não fala que é os velhos, não. É as jovens formosas. Olha, vão ser jovens, procurando a casa de Deus, né? Deus está dando a oportunidade hoje, né? Para estar na presença dele, e eles não querem. Mas a palavra de Deus fala que vai chegar um dia, aleluia, glória a Deus, que vão correr, vão ter fome, vão ter sede, né? Mas não fome de comida, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, né? Muitos vão chorar, muitos vão lamentar, porque eu não fui quando me convidaram, porque eu não fui, porque eu xinguei aquele irmão, porque eu desprezei aquele irmão, porque eu falei aquilo daquele irmão, né? Aleluia, assim como Lázaro, né? Quando estava lá no seio de Abraão, né? Aqui na terra ele só padeceu, né? Ele só comeu as migalhas dos ricos e o pavaré ele comia, né? Aleluia. Mas olha que os dois morreram no mesmo dia, é uma parábola, não é isso, né? Os dois morreram no mesmo dia, aleluia, né? Os dois morreram no mesmo dia, um foi para o seio de Abraão, outro foi para o Hades, né? E não tem aqui Lázaro estava lá
né? Ali como você vê Abraão feliz, né? Porque ele só padeceu, só sofreu aqui, né? Aleluia, que se você estiver sofrendo, tenha fé que lá você vai sorrir, que lá você vai alegrar como Lázaro também estava ali alegre no seio de Abraão, né? Porque ele estava ali com Deus, né? Aleluia, mas aquele rico estava ali na tormenta, a palavra de Deus fala, ele estava numa tormenta de fogo ali, queimando ele, aleluia, né? E ele não aguentava, falou, Abraão, pai Abraão, manda ele molhar, põe o dedo, põe na minha boca, olha pelo menos os dedos dele para ele molhar minha boca, né? E ele falou, quem está aí não pode passar para cá, quem está cá não pode passar para lá, né? Não tem como, aleluia. Depois que morre, irmãos, acabou. É só no juízo final, vai ser o julgamento. A palavra de Deus fala que está repousando, né? Quem morre está repousando para o juízo final, né? Não tem mais, os mortos não louvam o Senhor mais, não trabalham, né? A palavra de Deus que fala, não trabalha, não tem mais participação com as coisas desse mundo, né? Aleluia, né? Glória a Deus, não tem mais, só está mais esperando o juízo final, né? Aleluia. Uns vai ser ressuscitar para a vida eterna, né? Nós que estamos vivos, né? Vai ser arrebatado nos ares, aleluia, né? Glória a Deus, vai ser arrebatado. A palavra de Deus fala nos ares, né? Aleluia, né? Glória a Deus. Muitos vão se lamentar, muitos vão chorar, muitos vão ranger os dentes, a palavra de Deus fala, né? E vê lá, que aqui Lázaro falou ali, né, para Abraão, vai lá, manda falar para meus irmãos, para eles não virem nesse lugar, né? Manda alguém lá falar para meus irmãos, fazer só o bem, né? Dar esmola, fazer tudo isso, para eles não virem aqui também, né? E falando, não tem como, né? Não tem como mais. Se os profetas lá que estão falando, eles não acreditaram, vai acreditar no morto que for lá, não vai acreditar, né? Em nome do Senhor. Ele já não acreditava, né? Nos profetas pregando, falando do Evangelho, falando de Deus. Eles não acreditavam, quanto mais uma pessoa morta ir lá falar, né? Mas ele não ia acreditar mais mesmo, né? Aleluia. Por isso nós temos que cada dia mais, irmão, enquanto Deus está dando fôlego de vida para nós, né? Nós temos que estar adorando esse Deus maravilhoso, né? Aleluia. Deus temos que estar bendizendo, nós temos que estar convidando as pessoas, mesmo que elas não queiram vir, as nossas mãos estão lavadas, aleluia. A nossa mão está lavada, né, diante de Deus. Deus está vendo o que nós estamos fazendo, convidando as pessoas. Talvez a pessoa fique até com vergonha. Hoje eu vou lá no culto, vem a hora do culto, cadê aquela pessoa? Já ainda, além de coisa ainda é mentirosa, né? E a palavra de Deus fala que os mentirosos não entrarão no reino do céu, né? Mas aquele que mente, se arrepender, a palavra de Deus fala, será salvo em nome do Senhor Jesus, né? Muitos vão ficar de fora, né? A palavra de Deus fala, Deus vai terminar, vai ficar de fora, né? Não tem como, se ele não se arrepender, ele não pode morar com Deus, né? E a palavra de Deus fala que os feiticeiros também não entrarão no reino do céu, os ladrões não entrarão no reino do céu, né? Os mentirosos, é a palavra de Deus que fala, não somos nós, né? São os pecados que Deus abomina, é os pecados que Deus odeia, né? Por isso o nosso Deus ensina a nós a falar a verdade, sem galera, tudo que nós temos que estar falando a verdade, né? Não mentir, Deus não quer que nós nem minta, né? Deus quer que nós sempre sejamos verdadeiros, né? Mas aquele que se arrepender, estiver tudo nesses erros, se arrepender,
a palavra de Deus fala que será salvo em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Vamos em nome de Jesus, vamos cantar aqui nesta noite, né? A irmã Elisa tem uma oportunidade, né? Rapidinho, né? De cantar um hino. Quer cantar um hino, irmã? Em nome do Senhor Jesus, para adorar esse Deus maravilhoso, né? Aleluia, né? Pode vir aqui, irmã, à frente, ainda cantar esse hino, em agradecimento ao nosso Deus, né? Aqui nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É grande Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora deu 9 horas sem mudar o teu Glória corpo. a Deus, aleluia. Sem Oi, manda aí, ela empresta o celular para ela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero só ver a hora. Glória a Deixa Deus. já ligado, só para me ver. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Paz, Senhor, Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou cantar aqui o louvor 304. Eu gosto muito desse louvor. Aleluia, Deus. Tanto Deus, eu amo ele. Amém? Amém. Glória a Deus. 304. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus. A minha alma agradece. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Desprezado toda dor, eu vou a cantar, eu calvário ao pecador, sempre, oh Jesus, glória a Deus, sempre apontar a brechas, transpassaram-me, padeci amor, mas Jesus
também cantar esse 5 da harpa é assim. Aleluia. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos que são fiéis ao bom capitão hão de receber Aurélio como galardão. Somos soldados de Jesus e campeões no exército de Deus. Batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, onde o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória vem de Deus. Aleluia. Depois de escudo sim a fé, pois a peleja dura é, mas a promessa temos nós, de jamais duras pois peleja. Glória a Deus. As promessas temos nós, de jamais duremos, lutarmos só as flechas do mal não temer, mas combate até vencer, olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. E para sempre descansar com Jesus ali. Todos que são fiéis ao bom capitão hão de receber Aurélio como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo, avançar, hino a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos que são fiéis ao bom capitão hão de receber Aurélio como galardão. Oh, glória! Vamos ensaiar, né? Esses hinos nós temos que ensaiar, né? Nós, a igreja, pentecostal, filho de Deus, né? Nós temos que reunir um dia para nós ensaiarmos, aleluia, esses hinos, né? Para quando nós for cantar, nós vamos ver o poder de Deus derramar sobre o povo, sobre nós, né? Aleluia. Então nós vamos começar a ensaiar esses hinos, né? Os irmãos que têm um celular, pega esses hinos aí, comece a cantar também, ensaiar, nem que nós ensaiamos um pouco aí, os irmãos ensaiam. Olha, nós vamos ensaiar o irmão Lino, o pastor Lino, nós vamos ensaiar esse hino para nós cantar na casa do nosso Deus, aleluia, né? E vai ser aquela festa lá no céu e aqui na terra, aleluia, né? Glória a Deus, né? Porque a palavra de Deus fala que uma alma se salva através
dormindo ainda, nós temos que despertar, né? Para estar as almas se rendendo, né? As almas, aquela que quer realmente um compromisso com Cristo, aquela que realmente tem um compromisso com as doutrinas de Jesus, né? Ela permanece, aleluia, assim o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, irmão. A palavra de Deus não vai passar. Pode correr para um lado, para o outro, não vai achar ninguém melhor do que Jesus, aleluia. Pode correr no macumbeiro, pode correr no feiticeiro, não vai encontrar o que Jesus faz. Jesus não faz pela metade, Jesus faz completo, aleluia. Glória a Deus. Quando as pessoas foram curadas da AIDS, né? Isso é testemunho que eu estava no ministério, eu vi ali Jesus curando aquele homem, né, da AIDS. Aquele homem ficou tudo remendado, ele ficou podre, aleluia. Ele pesou 30 e poucos quilos. Quando eu vim de Jabuticabal, ele já estava com 78 quilos, aleluia, né? Então Deus curou ele, aonde ele ia, ele testificava, ele já estava podre. Olha, uma pessoa já podre, com 38 quilos em cima da minha cama, né? Aleluia, glória a Deus, só estava curioso, né? Só curioso. É porque a carne já tinha apodrecido, aleluia. E aí Jesus entrou com providência e curou aquele homem, né? Glória, isso é vida, irmãos, isso é testemunho, isso eu estava lá naquele ministério e vi ali Jesus curando aquele homem, eu vi ele doente, eu vi ele forte, aleluia, né? Ali eu vi Jesus curar as pessoas, né? Jesus curar, Jesus faz o que ele faz e até hoje ele está fazendo aqui neste ministério pentecostal, querido Deus, né? Porque era uma igreja de doutrina, naquela época, era uma igreja, hoje não tem mais doutrina neste ministério. Eu não estou aqui para falar de prata, né? Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, né? Mas o único ministério que ainda está trazendo, aleluia, glória a Deus, as doutrinas de Jesus é este ministério pentecostal, filho de Deus. Pode correr, pode ir de um lado para o outro. Tinha ministério que as mulheres não podiam raspar a perna, não podiam rapar os braços, hoje pode. E Jesus é esse, que palavra de Deus é essa que foi pregado para nós, aleluia, que não podia, hoje pode. Estão mentindo, estão querendo que as almas fiquem ali, estão querendo que as almas se percam junto com eles, aleluia, né? Mas aquele que permanece na palavra, ele não sai da palavra, aleluia, né? Ele não sai, porque os líderes hoje estão falando, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer, né? Que não é pecado não, Deus só quer o coração, não. A palavra de Deus fala que quer nós de corpo, alma e espírito, aleluia, né? Então, aquele que quer servir a Deus, andar com Cristo, ele anda na palavra, né? A palavra é as doutrinas de Jesus que ele deixou para nós, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos já em nome de Jesus, né? Pastor já orou, então nós vamos aqui trazer uma palavra, né? Uma palavra aqui nesta noite, aleluia, a qual o nosso Deus quer falar conosco aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 24, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mateus 24, vamos aqui, aleluia, vamos ler
até quando o Espírito Santo colocar no meu coração, estamos aqui lendo. Aleluia, glória a Deus. A palavra do nosso Deus aqui em Mateus 24. A palavra do nosso Deus fala aqui em 24:4. Ele fala: Jesus respondendo disse: acautelai vós, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é nisso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matai-vos-ão, sereis odiados de toda gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente. Então virá o fim. Quando, pois, vide que a abominação, a desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, que estiver na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas, a das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão embreviados aqueles dias. Então, se alguém vos dizer: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível foram enganaria até os escolhidos. Amém? Até para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Aqui nós estamos vendo o sermão profético, né? Aqui o nosso Deus, ele fala claramente, né? Só não entende aquele que não der ouvido, né? Aleluia, né? Aí ele já está falando claramente, né? E Jesus respondendo, disse-lhe: cautelai vós, que ninguém vos engane. Está vendo? É para nós ficar atento. É nós ficar atento, que tem muitos aí já enganando o povo, né? Enganando o povo. Então ele fala para nós: tem cuidado, porque muitos vão vir mansinho, né? Vai vir falar do nosso ministério que nós estamos, né? Aleluia. Vai falar: olha, isso daí é besteira, isso daí é mentira, né? Isso daí já são os enganadores, e vai vir enganar o povo. Então ele manda nós acautelar, ficar vigilante, porque vai vir muitos ainda falar para nós: ah, mas você está nesse ministério? Ah, nesse ministério não tem gente. Esse ministério é 2, 3, aleluia. Mas, irmãos, nos últimos tempos, a igreja ia se esvaziar. Está desvaziando. Aqueles que andam na doutrina de Cristo, ele quer permanecer, ele fica ali, ele está
andando conforme a palavra ensina, né? Mas aquele que não quer andar conforme a palavra, ele sai por causa de um Facebook, ele sai, ele vai perder a salvação da alma dele por causa do WhatsApp, ele vai perder a salvação da alma dele, porque aquele ministério pode assistir televisão e nós não podemos, mas é a palavra do Deus fala, não ponha os teus olhos naquilo que é má, aleluia, é a palavra de Deus que fala, para nós não pôr nossos olhos nas coisas más, porque se nós pôr nossos olhos naquelas coisas ruins, né, que passa lá, né, na televisão, se nós pôr nossos olhos, né, naquelas coisas que passam no celular, coisa, pornografia, né, talvez está passando uma coisa de Deus, mesma hora é pornografia, aleluia, glória a Deus, você vai mudar, você olha que você muda, mas aí os seus olhos colocou naquela coisa má. Não é que Deus proíbe, Ele não quer que nós olhemos, Ele não quer que nós olhemos aquelas coisas má, porque se nós olharmos, nós vamos se contaminar, nós vamos pecar, e Deus não quer que nós pecamos, aleluia, Ele quer nos ajudar, né? Ele fala que Ele nos corrige, é porque Ele nos ama, né? O pai que corrige um filho, é porque Ele não quer o filho na perdição, assim é Deus, né? Não quer ver nós perdidos, Ele quer nos salvar, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, né? Bendito seja Deus. E bem mais aqui ainda Ele fala, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Quantos vão ser enganados, né? Já que ele é de Cristo lá, né? Ele é de Cristo lá, fala que ele é Cristo. Ele fala que ele é Cristo. E tem muitos seguidores, tem muitas mulheres seguindo aquele homem louco. É louco, ele é louco, aquele lá é louco, mas ele está se cumprindo a palavra de Deus, né? Ele é louco, mas está se cumprindo a palavra de Deus. E muitos, né, vem aqui que ele fala ainda, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Ele fala que ele é o Cristo. Ele fala que ele é o Cristo. Enganarão a muitos. Quanto que ele não está enganando lá? Quantas pessoas ainda vai ser enganada, que vai andar, muitas pessoas ainda vai andar atrás dele, né? Ele vai enganar muitas pessoas, por isso nós temos que só servir esse Pai, esse Filho, esse Espírito Santo, aleluia, que nós temos que servir, né? Aleluia. Se vir falar de Jesus, de outro Jesus para nós, não vamos acreditar, porque o nosso Jesus, e a palavra de Deus fala que ele morreu, né? Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, né? Ele ressuscitou para nos salvar. É esse Jesus que nós temos que servir, é esse Jesus que nós temos que testificar, é esse Jesus que nós temos que bendizer, né? Não homem, né? O homem lá falando que é Jesus, né? E a multidão de pessoas, muitas mulheres ali seguindo ele, vestem roupas, né? Tudo comportada, é umas mulheres que vestem tudo roupa comportada, né? É comportada mesmo. Eu já vi quando eu olhava, né, a televisão, hoje eu não olho mais, mas naquela época eu assistia, eu via aquilo lá no Fantástico, né, era no Fantástico, né, aquelas mulheres seguindo aquele homem falando que era Jesus Cristo, né, então é a palavra de Deus já se cumprindo, irmãos, ela já está se cumprindo, né, por este homem já falando que é Jesus Cristo, e fora homens que nós nem sabemos que já falam que é também, né, aleluia, eu vi aquela época, né, aleluia, e a palavra de Deus fala aqui, ouvireis de guerra, e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é nisso que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim, né? Não é para me assustar, né? Ah, tem uma guerra lá, tem uma
galeiros, né? Vamos continuar levando o Evangelho, vamos continuar fazendo a obra de Deus, né? Porque não vai adiantar nós orar para que aquilo lá censa. Não vai censar. Não vai, porque é a palavra de Deus que fala. Vai haver guerra, né? Vai haver guerra. Então, não adianta nós orar, Senhor, protege nossos irmãos que estão lá pregando a palavra, protege aqueles seus escolhidos, Senhor, né? Protege os seus escolhidos. Nós temos que orar dessa forma, né? Mas para Deus, muitos oram para Deus cessar a guerra, mas não pode. É errado, é uma oração errada, porque aqui fala que ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai no vosso sustento, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é fim. Então é misto que tudo isso aconteça, né? Aleluia. É a palavra de Deus se cumprindo, meus irmãos. Aleluia, né? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, está vendo? Já lá em Itajubi, onde nós ia lá pregar a palavra de Deus. Aleluia. Faz uns 20 dias deu terremoto lá. Faz uns 20 dias que deu terremoto lá em Itajubi, né? Deu um tremor na terra, né? Aleluia, né? Glória a Deus, né? Mas lá é idolatria. O povo não quer saber de Deus, o povo quer só saber da idolatria, idolatra o homem, idolatra santo, idolatra João, Pedro, Maria, né? Nós temos que idolatrar o nosso Deus, né? Aleluia. Então Deus não se agrada dessas coisas, Deus não se agrada, né? Então ele fala, então vos de entregar para seres atormentados. Matai-vos, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Está vendo? Sereis odiados por causa do meu nome. Se nós estamos sendo odiados, é por causa do nome de Jesus. Não é por nós, não, aleluia. É porque nós servimos esse Jesus maravilhoso. E as pessoas que não têm Deus, né? As pessoas que não têm Jesus, elas nos odeiam. Elas têm raiva de nós, talvez ela que nós faz, olha lá, ai, nem quer ficar aqui, olha aquele crente lá, já vou correr, já vou escolher, olha aquela irmã lá, não, já vou escolher, não quero nem papo com ela, né? Porque odeia, né? Porque nós servimos esse Jesus maravilhoso, é por causa do nome de Jesus que também os discípulos foram odiados. E nós também seremos odiados também por causa do nome de Jesus, amém? Por causa do nome de Jesus, né? Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair serão uns aos outros, tá vendo? Vão trair um aos outros, e já tá, isso daí já muitos estão traindo um ao outro aí, uns aos outros se odiarão, né? Tem pessoas que só de olhar para o outro já, eu odeio aquela pessoa. A pessoa nunca fez nada para ela já está odiando. Né? Hoje o ódio é tão grande que está matando a senhorinha para roubar a aposentadoria. Isso daí é um ódio no coração, né? Não trabalhar, né? Fica com esse ódio no coração, né? Ai, o pai não cria, a mãe não cria, já começa a odiar, né? Começa o ódio a entrar no coração, aí já começa a fazer tudo de errado aquela pessoa, né? Mas é cumprimento, irmãos, isso é cumprimento da palavra de Deus, né? Nesse tempo surgirão muitos falsos profetas, tá vendo? Nesse tempo muitos serão escandalizados, traiçoeirão uns aos outros e se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Olha, muitas pessoas não estão sendo enganadas pelos falsos profetas, né? Eles estão pregando a palavra de Deus na mentira, pregando a palavra de Deus por bens materiais, por dinheiro, né?
eu não vou perder. A palavra de Deus fala: de graça te dai, de graça você tem, de graça receber, de graça você dá. Aleluia. Nós temos que estar pregando o Evangelho de Cristo por amor a Jesus Cristo, né? E hoje, aleluia, os falsos profetas estão aí pregando a palavra de Deus por dinheiro, né? Aleluia, pregando só coisas materiais, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, que Deus vai, olha, Deus vai te dar um serviço que a pessoa nem estudou. Misericórdia, aleluia. Se Deus quiser dar, Ele dá. Se Deus quiser dar, não precisa ter aquele estudo, né? Mas para entrar num cargo desse, você precisa ter um estudo. Deus vai te abençoar, né? Mas se você não tiver, se você não fez uma faculdade, né, para aquilo, como você vai pegar aquele emprego? Eles nem vão te dar. Eles nem vão te dar. Deus vai falar: nem adianta você mandar um currículo, que eu não vou te abençoar nessa área. Primeiro você vai lá, faz a faculdade desse emprego, aleluia, né? Aí eu te dou, aí eu vou te capacitar, porque você já está capacitado, aleluia. Você estudou, você já tem conhecimento, né? Aleluia. Oferecendo isso, aquilo, e a pessoa sem um estudo, sem nada, querendo, né? Aleluia, glória a Deus, né? Mas Deus capacita naquilo que nós estudamos, né? Aleluia, naquilo que nós sabemos fazer, né? Aleluia, eu sabia fazer bem catar laranja, e Deus me abençoava, né? Deus me abençoava. Eu aposentei na roça, aposentei 28 anos de carteira registrada, aleluia, 8 anos eu cortei cana, né? Cortei cana, e mais 20 anos catadora de laranja, aleluia. Eu não vi uma faculdade, eu aprendi, né? Isso daí é para nós que não estudamos, né? É um serviço agora que Deus quiser dar, sem ser fazer uma faculdade, aí sim é Deus, né? Não eu ficar aí falando: oh não, Deus vai te dar isso, oh não, Deus vai te dar aquilo, sendo que o irmão não é capaz. Todo mundo vai falar: é uma profecia mentirosa, é uma profecia mentirosa, eu não estou capacitado, eu não fiz nenhuma faculdade para isso. Para você pegar o serviço que você quer ser engenheiro, você tem que fazer engenharia. Se você quer, aleluia, né, ser um administrador, você tem que fazer faculdade de administrador de empresa, você tem que fazer a sua faculdade, aleluia, né, glória a Deus, bendito seja a missão do Senhor. E as pessoas ficam aí oferecendo: Deus vai te dar aquilo, Deus vai dar isso. É os falsos profetas. É que a palavra de Deus está falando, aleluia. Esse aqui ele fala: surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Está enganando o povo para tirar o pouquinho que ele tem, o pouquinho que ele tem ali que ele ganha, ele está tirando dele, né? Ele vem para um ministério, né? Que ali prega a palavra de Deus, que fala de Jesus, né? Que prega a palavra de Deus verdadeiramente, e não está ali ainda querendo aquela migalha mentirosa, e fica ali perseverando, dando tudo que ele tem, né? Talvez não tem nem comida para comer, e está lá o falso profeta, né? Ele está ajudando, né? Ele está ajudando a obra de Deus, que prega o Evangelho, na verdade, né? Ser levado o Evangelho, não quer ficar ali sendo enganado pelos falsos profetas, né? Aí não pode ser lá, né? Só tem que orar para Deus tirar aquelas pessoas das mãos dos falsos profetas e trazer eles para o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? Trazer eles para o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? Porque está sendo enganado em nome de Jesus pelos falsos profetas. E é a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra hoje, você vê muita enganação. É muita enganação. E as pessoas estão lá ainda cego, surdo, né? Cego, surdo e aleijado. Porque não sai dali.
ele não sai dali. Então vamos orar para Deus tirar, né, essas pessoas das mãos dos falsos profetas e trazer para o Evangelho de Cristo, para eles aprender mesmo o que é salvação, o que é libertação. Talvez está precisando de uma libertação, está precisando ser salvo, né, em nome de Jesus, né, glória a Deus. E aqui ainda a palavra fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está vendo? Por se multiplicar o pecado, iniquidade é o pecado. Iniquidade é o pecado. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitas pessoas esfria, né? Esfria. Olha, é o acontecimento em cima de acontecimento, né? É erro em cima de erro, né? Quantos jovens poderiam estar adorando a Deus, está lá adorando Mamão, está lá adorando Satanás, né? Está lá sendo filho do diabo. Ele se vir e se tornar filho de Deus, prefere ser filho do diabo, né? Está lá naquele sofrimento, está lá no sofrimento enorme, né? Todo dia, hora que cada dia usa droga, apanha, aí é corte feio na cara, né? E lá uma jovem mesmo em Pocaí, aqueles cortes feios na cara, uma está presa, a outra lá tudo requentada, né? Por causa do que? De droga. Satanás quer ver eles daquela forma, né? Satanás não quer ver elas felizes, não, porque elas não querem, se elas quisessem, aleluia, glória a Deus, Deus tem o poder de limpar, Deus tem o poder de fazer elas umas verdadeiras adoradoras do Senhor, aleluia. Deus só faz aquilo que o homem quer, aquilo que a mulher quer. Satanás, ele vem para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante, aleluia. Jesus não está oferecendo que ele vai dar dinheiro, que ele vai dar casa, que ele vai dar isso, que ele vai dar aquilo. Não, Jesus está oferecendo a salvação da nossa alma. Ele quer salvar daquele vício das drogas, ele quer salvar da prostituição, ele quer salvar do adultério, da comunicação. É isso que Jesus quer salvar o homem, e quer salvar o mulher, e muitos ainda querem ficar naquele estado de sofrimento. Esse é sofrimento, isso é sofrimento, né? Aleluia. A verdadeira felicidade quem dá é somente o Senhor Jesus, né? E ainda fala, esse evangelho, mas aquele que perseverar, né? Até o fim será salvo, né? Tem que permanecer, irmãos. Tem que perseverar, né? Vai vir as lutas, vai. Neste mundo tereis aflição, mas quem tem ânimo, Senhor Pai, ele sim, nós também vamos vencer, em nome de Jesus, né? Ele quer que nós perseveremos, ele não quer que nós paremos no caminho, ele quer que nós vá até o fim, até o dia ele voltar, né? Até o dia ele voltar, até o dia ele nos recolher, ele quer ver nós
naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aleluia. Vamos orar, o Senhor está pedindo para nós orar, para que ele não seja um dia frio. Aleluia. O Senhor está pedindo para nós orar, para que a vida dele não seja no sábado, porque vai ter muito desapercebido. Muitas pessoas vão estar desapercebidas nesses dias de frio, não vai querer sair da sua casa para ir adorar nosso Deus. Aleluia. E a palavra do nosso Deus também fala que nos orai para que não seja no sábado. Vamos começar a orar, irmãos. A partir de hoje vamos começar a orar. Jesus não volta nem no inverno e nem no sábado. Aleluia. Vamos orar. O Senhor está pedindo para a igreja orar. E a igreja somos nós, irmãos. Aleluia. Ele está pedindo para nós orar, para que não seja nem no inverno nem no sábado. Aleluia. Para que as pessoas não venham, ele não venha pegar as pessoas desapercebidas, e não venha pegar as pessoas numa festa, e não venha pegar o servo dele, a serva dele numa festa, e não venha pegar o servo dele, a serva dele debaixo de uma coberta. Hoje eu não vejo culto porque eu estou com frio. Hoje eu não vou evangelizar porque eu estou com frio. Veste uma blusa, meu irmão, aleluia. Põe uma blusa quente de ouro, põe uma coisa por cima, vai cheia mesmo, vai cheia, e roube no Espírito Santo. Mas vai lá e evangeliza, vai na casa de Deus, vai ter vergonha, vai na casa de Deus, vai de roupa e glorifique, salva, bendiz o nome santo do Senhor. Desapercebido, não é para nós desapercebido, irmão. Por isso, nesta noite nos orientando, aleluia, ele fala ainda, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor abreviou, esse dia para que nós escolhidos, eu sou um escolhido, o Senhor é um escolhido de Deus, para estar na presença dele. Nenhuma carne se salvaria se ele não abreviasse esse tempo. Nenhuma carne se salvaria, nós tudo ia perecer, mas pelo amor que ele tem por nós, aleluia, ele deu o seu único filho para morrer naquele madeiro, naquela cruz, para nos salvar. Então ele abreviou, fez todas essas coisas para que nós sejamos salvos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele está aqui no final, esse aqui. Então, se vou dizer, eis que Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, está vendo? E muitos falam, Cristo está lá, Cristo ali. É para nós não dar crédito, está vendo? Não dar crédito, não dar ouvido a essas palavras. O verdadeiro homem de Deus, o homem de Deus, que lê a palavra, não dá ouvido. Agora, quem quiser falar, fala, não. O Senhor fala que ele vai vir nos ares, aleluia. Ele vai ressuscitar os mortos, e nós que estamos vivos vai ser arrebatado nos ares. Aleluia. Porque surgirão falsos cristos. Aleluia. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Está vendo? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. As pessoas estão lá pulando, gritando.
aí, aleluia, é tudo mentira, né? O poder de Deus não é escandaloso. O poder de Deus é com ordem, decência, a palavra de Deus, e não sapateando, né? Muito gritando, muito dançando, fazendo aquelas firulas dentro da casa, fala que é de oração, fazendo um teatro, né? Fazendo teatro, enganando o povo, falando de Deus ainda, mentindo, alterando a palavra de Deus, em nome de Jesus, né? Porque surgirá aqui, eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vós disser, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Não é para acreditar, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver os cadáveres, aí estarão as águias. Amém? Até aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Quem quiser saber mais, né, sobre esta palavra, medita ela em casa, né? Aleluia, medita o resto, para nós não ser enganados. O Senhor, né, está nos orientando aqui nesta noite, né? E vai vir muitos falando de Jesus, mas é os falsos profetas falando, muitos falando que é Cristo, mas é mentira. Aleluia. O único Cristo é aquele que nasceu de Maria e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É esse Jesus que nós temos que crer, é nesse Jesus que nós temos que estar na presença dele, né? Aleluia. Porque muitos vão vir falar de Jesus, está vendo? E eles vão fazer até sinal no céu, para as pessoas achar que é Deus que está fazendo aquilo, mas verdadeiramente é Satanás que está por trás, né? Porque ele sabe fazer as coisas, ele sabe, né? Ele é um anjo de luz, é um anjo que Deus não tinha dado ainda somente para ele não sabe da nossa mente, e nós pensamos, ele não sabe, né? Ele não sabe, e nós pensamos, ele não sabe, né? Mas ele pode entrar na nossa mente, está vendo? Entrar ele pode, mas saber o que nós pensamos, ele não sabe. Deus não tinha dado ainda esse poder para ele. Se Deus desse misericórdia de nós, porque tem muitas coisas, meu irmão, minha irmã, nós temos que pedir para Deus em espírito. Só nós e Deus, né? Só nós e Deus. Aquela mulher que tinha o fruto de sangue, ela e Deus só. Ela falou assim, eu somente tocar nela. Ela falou em pensamento, ela falou com ela mesma. Assim é nós também em oração. Fala, nós e Deus só, e ninguém mais. Se você tem algo para pedir para Deus, não quer que ninguém mais saiba, aleluia, só você e Deus. Depois que a vitória chegar, aí você testifica em nome de Jesus. Mas antes não pode para a tua esposa, não pode para o teu irmão, não pode para ninguém que você falou com Deus, né? Porque Satanás, ele é atrevido, ele pode vir e te dar aquilo e você achar que é Deus que está te dando, porque a palavra falou que ele vai fazer prodígio no céu para enganar o povo de Deus, né? Se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, se fosse possível, né? Mas o homem e a mulher que lê a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, ele não engana, não tem como enganar em nome de Jesus. Amém? Porque aqui essas palavras, o Espírito de Deus, né, me ajudou aqui nesta noite, em nome de Jesus. Né? Vamos já, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Quem tiver um problema de enfermidade, né, põe a tua mão na cabeça aqui neste momento, porque eu creio que Deus é poderoso para curar.
né? Ele é poderoso. Se você está enfermo, quer que Jesus te cura, então põe a tua mão na cabeça, porque a hora é agora. Se Jesus passar aqui e você não tiver na fé nele, você não vai ser curado, porque a fé, ela remove montanha. Glorioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, ó Deus, felizes por o Senhor estar nos orientando, para nós não deixar os falsos profetas nos enganar, porque já estão aí enganando o povo, muitos falando que é Cristo, meu Pai, para nós não acreditar. O Senhor também falou na tua palavra que muitos falsos profetas vão fazer prodígio no céu, para que fosse possível enganaria até os escolhidos. Mas graças a nós te damos, meu bom Deus, meu bom Pai, que o Senhor nos orienta todos os dias de nossas vidas, para nós estar meditando na tua palavra, para nós não ser enganados. A tua palavra nos diz, ó Pai, errai o homem por não examinar a Escritura. Ajude-nos, meu Deus, a não todos os dias de nossas vidas que o Senhor nos conceder sobre essa terra, para nós estar meditando na tua palavra. Meu Deus querido, meu Deus amado, a tua palavra nos diz que tinha um homem que era cego de nascença, ele estava ali à beira do caminho. Olha que ele viu o Senhor passar com a multidão, porque o Senhor andava com a multidão, e o Senhor, ele falou: quem está passando aí? E falaram: é Jesus que está passando. Eu vou, agora é a minha vez, agora é a minha vez de ser curado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles homens queriam parar aquele homem, mas ele não parou, ele continuou falando: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou aquele homem vir até ele, e ele falou: o que queres que te faça? E Jesus está falando aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus, o que é que eu quero que eu faça na tua vida, aleluia. E aquele homem falou: Jesus, eu quero que tu me cura, aleluia. E a palavra do nosso Deus falou que aquele homem, naquele mesmo instante, enxergou, aleluia. Tenha fé, acredita que Jesus também está fazendo a mesma pergunta que nesta noite para você, aleluia. O que quer que eu te faça, aleluia. Responde para Jesus o que ele faça na tua vida, e ele quer fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai saindo todo mal, sai o espírito da enfermidade, espírito mal que está nessas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, caia por terra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé, eu trouxe uma oferta para ajudar a obra de Deus, né? Porque essa obra não tem patrocinador, somos nós que ajudamos, somos patrocinadores, né? Que nós ajudamos esse ministério pentecostal, filho de Deus, né? Nós queríamos ter mais para ajudar, né? Esse ministério a ser levado o evangelho, né? Em nome de Jesus, né? Vamos pedir para Deus nos abençoar mais o nosso salário, para nós estar ajudando esse ministério, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus, não tem ninguém, né? Então, Deus abençoa cada um, né? Que oferta, que dizima, né? Deus abençoa aquele também que não dizima, nem oferta, mas Deus, Ele é poderoso para abençoar. Talvez no próximo culto nós trairmos uma oferta alçada para Deus, né? Para a obra de Deus, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai. Leve nós de volta, meu Deus. Leve nossos irmãos também, meu Pai, de volta. Somos salvos. A tua palavra nos diz que o Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída, desde agora para sempre. Então, guarda, Pai, a nossa saída, até a nossa casa. Meu Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa o casamento do nosso irmão, abençoa o nosso irmão, meu Pai, a nossa irmã, vem me abençoando cada dia mais, para nós estarmos juntos, meu Pai, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Porque nós vamos levar para a nossa casa a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, oi em paz, e que Deus
abençoa em nome